Pedro, fica à vontade. Tá ok, então. Primeiramente, bom dia, né? Eu agradeço aí a todos pela presença. Então, estou aqui para o meu trabalho de conclusão de curso, aqui, o trabalho final, né? Que é sobre o estudo da estrutura da bacia do Parecis utilizando a função do receptor. É, Meu nome é João Pedro Rabelo do Nascimento, meu orientador aí foi o professor George, né? Professor Dr. George Sandi. É, Bom, o nosso objetivo nesse trabalho, principalmente, era a aplicação desse método Common Conversion Point Stack, né? Que é o empilhamento do ponto de conversão comum. O motivo de nós escolhermos esse método é porque não encontramos ninguém aplicando ele na bacia do Parecis. Então, a gente quis ver como seria o resultado se aplicasse esse método, e dessa forma, se conseguisse um bom resultado, a gente estaria contribuindo ali para o entendimento, né, dessa estrutura da bacia do Parecis. Além disso, a gente ia ter um bom entendimento ali de aplicação de métodos que envolvem, né, a função do receptor. Então, no trabalho, nós utilizamos função do receptor, as funções receptoras já calculadas, eu não fui eu que calculei, elas foram já concedidas a mim pelo professor, foram calculadas inclusive pelo Albuquerque e os colaboradores, né? E também apliquei, calculei o método do HQ Stacking e também o CCP Stacking. A área de estudo foi a bacia do Parecis, que está localizada ali no estado do Mato Grosso, sua maior parte está no estado do Mato Grosso, né? Tem uma pequena pontinha dessa bacia que está ali no estado de Rondônia, né? Como você pode ver aqui nessa fonte aqui, né, do Bahia et al., o mapa aqui mostra que essa bacia fica entre outras bacias, como a do Solimões, a Amazonas e a do Paraná. É estimado que sua área é cerca de 500 mil quilômetros quadrados, aproximadamente. E também que em algumas regiões dessa bacia, existe cerca de 6 mil metros de sedimentos acumulados na bacia, né? E a sua formação data ali do Paleozoico inferior, sendo resultado ali de um evento extensional que promoveu a formação de rifts e mais tarde ali um acúmulo de sedimentos na região, que mais tarde levou à formação dessa bacia. Bom, as estações das quais foram calculadas as funções do receptor foram essas, aqui marcadas nesse mapa. As aqui em vermelha, elas estão ali mais próximas da parte norte da bacia. Então, o que nós fizemos foi traçar um perfil aqui, pegando todos esses receptores, com exceção da par 4 que não tinha dados, né? Aqui, essa tabela está ordenada de acordo com a posição delas, né? Então, do oeste para leste, sendo a par 3 a primeira delas aqui na ponta, e a PDRB a mais aqui no extremo, na extrema direita, que é mais a leste, né? Bom, essas estações pars, elas pertencem à rede de estudos tectônicos da Bacia do Parecis, enquanto a PDRB, ela pertence à rede sismográfica brasileira. Então, as funções receptores foram calculadas para Albuquerque utilizaram dados dessas estações durante um certo período ali. Então, o método da função do receptor, ele foi um método, né, de análise ele é um método de análise de registros sísmicos, foi desenvolvido primeiramente ali por Langston, né? E seu objetivo é realmente recuperar informações crustrais ali nas proximidades do sismômetro, que geralmente é de 3 componentes, né? Porque é aplicada uma técnica de rotação nesse sismômetro, que geralmente tem seus componentes horizontais apontados norte-sul e leste-oeste, e por meio dessa mudança aí de coordenadas, ele passa por um sistema radial transversal, onde o radial está apontando ali para o epicentro, né, do evento, enquanto o transversal faz ali um ângulo de 90 graus com o componente radial. Então, é feito isso para que as ondas convertidas tenham maior registro nessa componente radial e sejam mais claras nesse componente. Além disso, nesse método geralmente são utilizados telecismos de entre 30 e 90 graus de distância, porque dessa forma também essas componentes, essas fases são melhores registradas também nos componentes verticais. E a função do receptor é justamente uma deconvolução que é feita entre, entre essa componente radial e a componente vertical, gerando assim uma série temporal que vai evidenciar ali essas ondas convertidas em S ali nas várias descontinuidades da crosta, né? Então aqui essa imagem abaixo eu tirei do artigo do Amon, se eu não me engano, e a série temporal seria essa figura aqui à direita, onde você tem o registro dessas fases convertidas, sendo a P direta, a PS, entre outras fases aí.
Aqui na esquerda seria o caminho, né, de raio dessas fases até ser registrado pela estação sísmica. Bom, esse nome dado de P, PHS, essas letras fazem referência à fase dessas ondas, né? Sendo P as fases P e S as fases S. E o H seria a interface na qual ela está refletindo ou refratando ali. Então, quando é uma letra maiúscula, ela significa que é o movimento ascendente, uma letra minúscula é o movimento descendente desses raios aí. Outro método que nós utilizamos nesse trabalho foi do empilhamento HK, que é um método utilizado para estimar a espessura da crosta e a razão VPVS. Esse método foi introduzido por Zhu e Kanamori, em seu artigo. O que nós fizemos no trabalho foi um recálculo usando uma biblioteca diferente, uma linguagem diferente também. Então, assim, tem como fazer comparativos, né, dos resultados que nós adquirimos. Então, esse método se baseia nessas 4 equações aqui, onde é possível determinar a espessura e a razão VPVS, listando em função ali de variáveis como o tempo de chegada das fases, os parâmetros de raios e as velocidades dessas fases. A equação 2 aqui faz referência à fase PS, a equação 3 à fase PP-PMS e a equação 3 a PPSMS e PSPMS. Isso daqui serve para esse M, ele faz referência a morro, sendo a interface na qual essas ondas estão se convertendo. Então, o método do empilhamento HK, ele se baseia em fazer o empilhamento utilizando essa função que depende de H e K, que os Will e Kanamori propuseram, onde essa função depende também da função do receptor radial e dos pesos atribuídos a cada uma das fases. Então, o R, T aqui é a função do receptor radial, T1, T2, T3 são os tempos de chegada da fase PS, PPMS e PPSMS mais PSPMS. E uma coisa que eles dizem é que a soma desses pesos, sendo W1, W2, W3, tem que dar 1. E geralmente é atribuindo um peso maior ao W1, porque ele é da fase PS, certo? O motivo desse W3 estar negativo é por causa que a fase PPSMS geralmente é negativa, certo? Então é colocado esse negativo aqui. E ao se plotar aqui esse gráfico, o que se obtém é esse gráfico aqui à direita, onde você tem o valor de S dependendo de H e K, de H e K sendo H o eixo X e o K o eixo Y, e por maior valor que se adquire de S, conforme vai variando H e K, isso significa que é o melhor ajuste para aquele conjunto de dados ali de H e K. Melhor ajuste de H e K para esses dados. Existem situações onde pode haver mais de um máximo, certo? E nesse tipo de situação, o que eles recomendam é que você pegue o máximo que mais esteja próximo dos valores de outros receptores. Essa imagem abaixo mostra basicamente a contribuição de cada uma das fases para o empilhamento, né? O que é possível observar aqui é que na região onde essas curvas se cruzam, é aproximadamente a região onde a função S tem o seu pico aqui. O outro método que nós aplicamos, que ainda não tinha sido aplicado, seria o empilhamento do CCP, né, do ponto de conversão comum. Essa é uma técnica que foi introduzida por Sheehan e Dwecker, e ela é amplamente utilizada para reunir e empilhar dados de função do receptor, e assim você consegue mapear as descontinuidades e sua variação lateral ali abaixo daquele conjunto de receptores. Só que o que acontece? Para fazer esse empilhamento, eles levam em consideração um ponto de conversão comum, que é a região onde essas ondas são convertidas ali abaixo dos receptores. Só que tendo apenas a FR, não é possível fazer isso. Então é feita uma migração ali do eixo do tempo para o eixo da distância, da profundidade, por meio de um método chamado de Ray Tracing, onde eles, em vez de tentarem encontrar o traçado, o caminho desses raios da fonte até o receptor, é feito o caminho inverso, levando em consideração um modelo de referência, né? Aqui no nosso trabalho, nós utilizamos o IASP 91, que é um modelo global ali de velocidade, de onda P e onda S, de acordo com a profundidade. E utilizando esse modelo é possível a gente chegar a um modelo aqui, esse traçado de raios aqui, onde é possível descobrir esse ponto de conversão comum. Depois disso, esses dados são projetados num perfil
que é uma espécie de um grid, onde são divididos em células chamadas de bins, e as fases que estão nesses bins aqui, elas são empilhadas, certo? Aqui essa imagem eu tirei desse artigo do trabalho do Queiroz aqui, onde ele fez essa imagem mostrando aproximadamente como funciona, né? Você coloca aqui a função do receptor mais ou menos no caminho do raio e vê aqui onde essas células, quais as funções dos receptores são na mesma célula, então calcula elas. Esse foi o método que nós aplicamos. E aí, para processamento, nós utilizamos o módulo do Python, que foi desenvolvido pelo Mi Jianxu e seus colaboradores. Esse, esse módulo é chamado de CSPy. Ele oferece várias funções, como cálculo de função dos receptores, o empilhamento HK, o empilhamento CCP e outros, e outros processamentos também. Inicialmente, o, o autor desse módulo aqui, o que ele fez foi uma conversão ali de programas de MATLAB para programas, quer dizer, de programas de linguagem MATLAB para a linguagem Python. Então, foi isso que ele fez. Aqui eu coloquei como são feitas, um exemplo, né, da saída dos dados utilizando essa biblioteca dele. Então, aqui seria é, uma plotagem aqui das funções receptores de diferentes eventos, podendo ver aqui as componentes radiais e transversais e um gráfico aqui de Beck-Azimuth para cada um desses eventos aí. Esse daqui seria o formato da saída do empilhamento HK, né? O que é legal notar aqui de diferente do, do MATLAB, né? Do programa do MATLAB, é que ele aqui oferece as imagens também dessas curvas de cada uma das fases. Geralmente, lá no outro programa do MATLAB, eles têm simplesmente essa última imagem aqui, que mostra qual o melhor valor aqui melhor valor aqui de espessura e da razão VPVS. E para o empilhamento CCP, esse daqui que é o resultado que sai, né? É, diferente dos outros, a biblioteca em si ela não tem suporte para fazer a plotagem da imagem, então é necessário utilizar uma ferramenta auxiliar, que é o GMT, né? Que é uma linguagem que te permite gerar gráficos a partir de alguns dados. Então, os resultados que eu adquiri aqui no empilhamento HK foram esses, para as estações par 1 até par 6 e da PDRB, com exceção da estação par 4, porque ela não tinha dados, né? Então, os valores que eu adquiri aqui de espessura foram, em média, 33 quilômetros, pegar todos os valores aqui e fazer uma média, mas em valores absolutos, ela varia ali de 24 a 43 quilômetros, né, de mudança de espessura. Então, é possível observar que existe uma variação bem grande ao longo desse perfil aí, na profundidade da morro. E também é possível observar que o erro, por exemplo, da par 2 também é bem elevado, mas no geral, os erros estão ali abaixo de 1 ou próximo de 1,4. Além disso, a VPVS também apresentou uma média de 1,8, um erro ali geralmente abaixo de 0,6, com exceção da par 2 novamente. Mas em valores absolutos, essa VPVS ela variou entre 1,74 e 1,89, evidenciando assim uma mudança composicional ali ao longo desse perfil, né? Já que uma razão VPVS superior a 1,8 geralmente é atribuída a composições mais máficas, né? Então, com esses dados, eu fiz um comparativo aqui com os resultados obtidos aqui pelo Albuquerque e colaboradores no seu trabalho. Aqui, essas colunas em vermelho representam os dados que ele obteve para as estações. E o que nós conseguimos notar aqui é que os valores são muito próximos um do outro, né? A maioria dos valores bateu. Aqui a par 1, por exemplo, ficou muito próxima, a par 2 também. E para o VPVS, os valores também chegaram muito próximos assim. Mas o que a gente pode notar é que a PDRB ela teve uma discrepância muito grande aqui nos valores, né? Eu registrei 24 e no dele estava de 40, né? Por consequência, a VPVS também estava muito diferente, né? É, Aí o que eu fiz foi recalcular esses valores, levando em consideração um intervalo menor ali de cálculo entre H e K, porque quando a gente usa o software não, a biblioteca do SysPy, a gente tinha que entrar com os valores com os intervalos de busca, né, da, do, da biblioteca.
tanto para a espessura quanto para a razão VPVS. Então, para conseguir o dado de 24, eu coloquei um intervalo entre 20 e 50 quilômetros para a espessura. Mas aí, quando eu fui recalcular, eu coloquei então de 30 a 50 e obtive esses seguintes resultados aqui, olha. Eu consegui o resultado de 38,8 quilômetros, que é bem mais próximo do resultado que o Albuquerque conseguiu. Então, como pode ver, eu botei entre 30 e 50 quilômetros e foi obtido esse máximo aqui, muito próximo do valor que ele conseguiu. E quando eu coloquei entre 20 e 50, eu consegui esse valor aqui. O que é possível notar aqui é que, geralmente, um valor máximo está mais próximo aqui da curva PS, justamente porque ela tem um peso maior, né? Mas, assim, no fim fica aí o questionamento, né, de qual seria o real valor, né, dessa PDRB aqui. Mostrando aqui que tem dois resultados diferentes, então acredito que tem discussão para isso ainda. E por fim, esse daqui foi o resultado que eu consegui para o CCP Stack, né, com empilhamento do ponto de conversão comum. Esse foi um resultado que surpreendeu a gente, porque levando em consideração aqui a quantidade de dados e de estações que nós tínhamos, a gente não esperava conseguir ver tão claramente algumas descontinuidades aqui. Então, aqui de cara a gente consegue ver alguns alinhamentos de fase, né? Sendo o vermelho as fases positivas e o azul as fases, são as fases negativas, né? Então, a gente consegue observar já algum alinhamento de fases aqui. Com base nisso, fizemos a seguinte interpretação. Aqui, essa região que nós colocamos esse tracejado em preto seria a morro, né? Esses círculos verdes, nós utilizamos para plotar ele também o GMT, mas levando em consideração as profundidades que nós adquirimos lá no método HK Stacking, para ter certeza que esse daí era realmente a morro, né? E como podemos ver aqui, bateu para todas as estações próximas realmente dessas fases aqui. Então, chegamos à conclusão de que essa daí é a morro, né? O que observamos aqui também, marcamos aqui em amarelo, seria o possível embasamento ali da bacia, né? Como eu disse mais cedo, é de aproximadamente, existem regiões na bacia com aproximadamente 6 quilômetros, né, de profundidade, e aqui nós conseguimos essa maior parte em torno de 5, 6 quilômetros mesmo, com exceção de algumas que foram um pouco mais elevadas. E também vimos um alinhamento de fase aqui intermediário entre essa morro e esse provável embasamento da bacia aqui, que fizemos esse tracejado em verde, para possível ver que em algumas regiões essa descontinuidade some, né? E atribuímos isso a uma possível descontinuidade aqui entre essas duas, talvez ali fazendo um intermédio entre a crosta superior e a crosta inferior, que é aquela chamada descontinuidade de Conrad, né? Além disso, a gente notou também que na PA6, na PA5 e na PDRB, que são aquelas estações para quais obtemos uma razão VPVS mais elevada, né? Elas apresentam umas fases aqui negativas. Então, nós pensamos que talvez isso poderia ser algum tipo de intrusão máfica, dado o valor elevado, né, da VPVS. Mas, no fim, essas foram as nossas interpretações, né? Bom, concluindo, então, nós acreditamos que os resultados obtidos eles foram satisfatórios, visto que eles foram consistentes, né, com o referencial bibliográfico que nós utilizamos, e também e por conta disso, que nossos objetivos também foram alcançados, né? Nós vimos que esse empilhamento CCP ele promoveu uma melhora ali no aspecto interpretativo, já que foi mais fácil visualizar ali por meio de um perfil e permitiu ali a visualização clara da morro e também uma inferência ali sobre outras descontinuidades possíveis na região. Bom, o nosso trabalho foi basicamente esse. O que nós queríamos era realmente conseguir um dado bom para o CCP Stacking e eu acho que o resultado foi satisfatório, é o que nós acreditamos. Bom, muito obrigado a todos aí. Essa foi a apresentação.